Boa noite, nós somos o Polo de Videira e o nosso grupo para esse trabalho é a Alice Golim, que hoje não pode estar presente, a Marli Faquin e a Paula Delavi. O assunto que nós escolhemos para estar trabalhando é o bullying e o convívio social, relacionando com a aluna de saúde. O objetivo que a gente teria para trabalhar essa aula seria conceituar o bullying, conhecer as causas do bullying na escola e fora dela, o papel da família nesse contexto e como que a escola pode estar agindo para eliminar essa situação. De que forma a gente estaria trabalhando isso com nossos colegas de apresentar? A gente estaria explanando isso em slides, primeiramente relacionando com a fundamentação teórica. Então, bullying é um termo em inglês que significa tirano. Não existe um termo aqui no Brasil, então nós utilizamos esse termo para designar nenhum comportamento agressivo, físico ou verbal, para intimidar as pessoas no ambiente escolar. As possíveis causas, pode ser a migração dos jovens do campo, das crianças do campo, para a cidade, essa cultura do consumo, convicções religiosas, preferências sexuais. Então, tudo o que foge do padrão, um padrão de beleza ou um padrão comum, serve para que incomodem as pessoas e que leve alguns tipos de pessoas a praticar o bullying. Mais interessante é que numa sociedade, as pessoas, numa escola, né, que é o nosso assunto, as crianças usam o mesmo uniforme, estudam as mesmas matérias, convivem com as mesmas pessoas e mesmo assim se sentem motivados a intimidar as outras pessoas. Porque numa sociedade onde se convive, algumas pessoas se sobressaem por bons ou maus motivos, e isso já faz parte da natureza humana num grupo social. Quando alguém destoa do grupo, alguém que comanda quer segregar essa pessoa que foge do padrão. Só que isso é benéfico, mas quando essa agressão, quando isso torna pessoal e sobre uma pessoa só, isso é de forma predatória, então isso causa mal para a pessoa. Isso tem diversos resultados na vida futura da pessoa. Ele se torna um adulto agressivo, um adulto com baixa autoestima, que não consegue se sobressair profissionalmente. Então, cabe à escola que muitas vezes ela se sente mal por ter um problema assim e acha que é uma incompetência, ela não conseguir administrar essa situação. Mas é difícil de administrar isso porque é um problema que mexe com as convicções familiares. As pessoas, lá no jardim de infância, quando uma criança chega em casa e conta para o pai: ó, meu amiguinho me bateu. Aí o pai diz assim: olha, você tem que revidar, você tem que bater mais forte, você tem que ser o machão do pai, não quero filho banana. E isso, conforme a criança vai crescendo com essa ideia, vão crescendo em situações de conflito e a agressão, a agressividade vai aumentando com o passar do tempo. Temos também os problemas das drogas, que transformam o comportamento dos jovens, também evidenciando a agressividade. E existem dois tipos de bullying, que é o direto, que é o soco, a briga corporal, e o indireto, que são as ironias, as piadinhas, os olhares, aquela frieza, aquele gelo que os grupos nas escolas acabam se formando as panelas e isolando as pessoas. As vítimas são os nerds, que são os que se vão bem na aula, mas esses têm um aumento na nota, né? Então eles vão bem na aula, acabam se isolando, mas se saem bem. Mas existem três tipos de vítimas, que é a vítima típica,
que é aquele de aparência frágil, que tem algum sinal corporal, alguma deficiência, usam óculos, tem sardas, e não consegue enfrentar essas agressões. Aí temos também a vítima provocadora, que são geralmente as crianças hiperativas ou impulsivas, que acabam provocando essa agressão. E aí não conseguem enfrentar, não conseguem suportar essa agressão. E existe a vítima agressora, que ela já sofreu bullying e acaba praticando também uma forma de se proteger. Então, a solução desse problema é uma união entre o aluno, que precisa ter liberdade para falar, para expor o problema que ele está passando, a escola com a família. Então, tem que ser uma ação em conjunto para solucionar esse problema que existe na maioria das escolas brasileiras. Depois da discussão, explanação sobre os conceitos de bullying, como foi colocado agora, nós faríamos a apresentação de um vídeo para estar fechando isso em relação ao bullying. Vídeo curto, 2 minutos, para em seguida abrir espaço para discussões com a turma. Após as discussões, o que acontece? A gente pensou, foi na escola, na nossa rede municipal em Friburgo, que atende os adolescentes, porque é do 6º ano ao 9º ano do ensino fundamental, e a gente selecionou alguns entrevistados para estarem relatando casos de bullying na escola. Entre esses entrevistados, escolhemos uma professora na área de letras, para ir de acordo também com a nossa formação, uma de ciências exatas, de matemática e filosofia, que seria o extremo, né? Para ver o que elas relatavam. Também foi escolhido 3 alunos, uma menina e 2 meninos, com idades diferentes, 12, 13, 14 anos, e também profissionais que atendem esses casos específicos. No caso, um psicólogo que tem na escola, né, que faz atendimento aos alunos da escola, e a psicóloga que trabalha nas dificuldades de aprendizagem dos alunos. De acordo com os relatos das professoras, todas foram, assim, digamos, unânimes para colocar a situação que o bullying que mais ocorre hoje, que elas percebem, é em relação seria o bullying direto, né? Que é aquela questão psicológica, que trabalha com, não fisicamente, mas que faz fenômeno psicológico do adolescente. E que realmente, concordância com o que foi visto na fundamentação, acontece mais com meninos. Outro ponto é que, quando for na entrevista com os profissionais da equipe multidisciplinar, no caso da escola, colocou com a gente, foi que quando usa muito das redes sociais para estar discernindo esses casos de bullying. Porque nas várias situações que acontecem lá dentro da escola, é situado nas redes sociais para estar ampliando os casos que acontecem com essas turmas. E ainda outro caso, outra situação que chamou a atenção, que também foi colocada aqui pela equipe multidisciplinar, é que muitos dos casos que chegam a eles por causa dessas situações, os pais têm consciência do que está acontecendo e muitas vezes acabam até piorando a situação, dizendo, não, o meu filho ele não vai apanhar mesmo, ele é mais isso mesmo, ele tem que fazer. Então, realmente, reforça também que foi visto na fundamentação que muitas vezes, devido à cultura familiar, em vez de a escola encontrar um apoio para acabar com essa situação, infelizmente, acontece o contrário, acontece um reforço. Né? Então, e os alunos também colocaram situações mais específicas relacionadas a que ele bem sente, que é a questão de poder, aquele menino que se sobrepõe sobre os outros de forma na força, né? Então, eles vivenciam isso, não é uma situação que não acontece. Então, após a apresentação de fundamentação, do vídeo, e colocar esses resultados que encontramos na realidade, é aberto para a turma uma discussão com o grupo para elaborar
todos esses conceitos que foram analisados nessa aula e também colocar a experiência que cada um, como estudante, teve durante o seu tempo e hoje ainda somos, né, para estar fazendo essa troca de ideia e essa a informação que referimos não. Para encerrar, né, como que nós avaliaríamos o sal? Seria de acordo com esses relatos da participação do grupo, né, sobre o assunto e, por forma escrita, um resumo sobre o que concluiu depois dessa discussão desse assunto.